Sabe que durante muito tempo eu me orgulhava de ser o maior hater brasileiro de Scott Snyder. As pessoas me olhavam na rua, né, sei lá, na CCXP, olhavam, olha, lá vem o Vini. Que Vini? O hater do Scott Snyder, né? Porque, gente, eu tenho propriedade. Quando eu falo do Scott Snyder, né, esse roteirista, eu li toda a obra, ou pelo menos 90% do que ele já fez. Eu tava lá quando saiu o Vampiro Americano, quando ele fez o Batman dos 952. Eu acompanhei o Scott Snyder sair de um cara que aprendeu a escrever com Stephen King, inclusive, né, escreveu um gibi junto com, né, o mestre do terror, e com o passar do tempo, ele começou a virar um cara marqueteiro, verborrágico. Eu já falei aqui, né, eu odeio metal. Eu acho muito sem graça, por mais que eu goste do Batman que ri. Eu acho ele um... Eu sei que tem muita gente que tem preconceito, mas a minissérie desse vilão é muito legal. Meu grande problema é que... Galera, como é que faz pra tu ser hater do cara que escreve um dos principais quadrinhos dos Estados Unidos hoje, que é o Absolute Batman, né? Assunto desse vídeo. E não só isso, né? Ele idealizou e encabeça a principal iniciativa, que é o Universo Absoluto. Se vocês olharem a lista dos mais vendidos, cara, tem Flash absoluto na lista. E não tem Homem-Aranha, digo, os mais vendidos dos Estados Unidos do ano passado. Quando é que o Flash vai ser mais relevante que o Homem-Aranha? Galera, Scott Snyder simplesmente acabou com a Marvel. A iniciativa do Universo Absoluto é um hit surreal. E como eu falei, o gibi é bom. Gente, Absolute Batman é sensacional. Como vocês podem perceber, eu não estou em casa, vim com a minha namorada na Guarda do Embaú. Vocês já ouviram falar disso? Faz parte do litoral catarinense, só que é muito mais barato de vir do que Floripa, por exemplo, e é muito legal, muito bonito. Mas vamos lá. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o Absolute Batman até a edição número 15, sem spoilers, tá? Na verdade, talvez eu vou soltar algum spoiler, mas vai ser mais lá pro final do vídeo, eu vou avisar bonitinho. Eu vou fazer meio que uma síntese desse começo até chegar, né, no surgimento aqui, né, na verdade, na origem do Coringa Absoluto. Lembrando que todas essas edições eu peguei via Comics and Signatures, a grande comic shop brasileira, para tu adquirir os seus quadrinhos gringos. Sim, eu imagino que nesse momento talvez ainda esteja em estoque a edição número 15, né, a origem do Coringa. Um abraço aí para todo mundo que usa o meu cupom 2 quadrinhos lá no site e acompanha Absolute Batman, né, outros gibis gringos, através dessa comic shop queridona. Tá, eu não cheguei a olhar isso antes de gravar o vídeo. Talvez essa seja a última edição que saiu lá fora. Se não foi a última, tem a número 16, que é o crossover da Mulher Maravilha Absoluta com o Batman. Mas, bom, o ponto é que essa aqui é justamente um one-shot, né, que vai contar a origem do Coringa. No Brasil, a gente tá, eu acho que na edição número 4, se eu não me engano. Estamos na edição número 4, que seria nós estamos na edição número 2, que equivale à edição número 4 dos Estados Unidos. Ou seja, a gente está na penúltima edição, antes de acabar o primeiro arco, que envolve ali os Petty Animals e o Máscara Negra. Galera, eu já comentei aqui no canal que esse primeiro arco, ele é bem legal. Eu acho que talvez a principal vantagem dele, né, o grande trunfo, é uma nova origem, é um novo Batman, mas ele não tenta o tempo todo fazer uma referência ao Cavaleiro das Trevas, ao Frank Miller. Não, é uma origem que se sustenta por si só, é uma origem muito bacana e principalmente, sabe, é um quadrinho com mais liberdade, ele é absolute, ele é mais violento. Aí tem as edições 7 e 8. Ah, lembrando, né? O Coringa, ele aparece na primeira edição do Absolute Batman, tá? Mas a origem dele só vai ser contada, então, aqui na edição número 15. O segundo arco, que é o equivalente às edições 7 e 8 lá dos Estados Unidos, vai focar no Senhor Frio. E aqui, isso aqui é uma amostra meio que da pegada que vem por aí no Absolute Batman. Estamos falando de um quadrinho que é um grande body horror. Você sabe o horror corporal, né? Aquele gênero de terror. Então, bom, dá pra ver pela capa aqui, né? O Senhor Frio, ele não tem nenhuma aparência minimamente humana. E isso vai acabar sendo a pegada do Absolute Batman até a gente chegar no arco do Bane, que é o arco seguinte. Aqui tem a capa da primeira parte. Gente, eu tô apavorado. Não é 10, não é nota 10. É nota 37. Cara, é muito, mas muito bom. Não sei se vocês perceberam, mas aqui no cantinho da página tá o Absolute Batman. Ou seja, o Bane, por mais que o Absolute Batman seja maromba, o cara mais forte, cara, o Bane é uma máquina de matar, ele é um monstro gigantesco.
até não cheguei a comentar no começo do vídeo, mas uma das características desse Batman é ser maromba, né? A gente tem várias e várias cenas dele na academia, socando o saco de areia. E percebam que em todas as cenas que vocês podem imaginar, o Absolute Batman tá vestindo uma camiseta lisa. E levando em conta que a gente está falando de um herói que está sempre preparado para tudo que é situação. Gente, é óbvio que o Absolute Batman usa Insider. Pensa que essa versão do Bruce Wayne precisa muito de uma camiseta que desamasse no corpo, que seja anti-odor. Então, olha só, aqui na descrição do vídeo, vocês podem usar o meu cupom, 2 quadrinhos, né, ativa, aqui no primeiro link. Ele oferece 10% de desconto para quem já usa Insider e 15% para novos clientes. Essa é uma baita dica que eu estou dando aqui no vídeo, então clica aqui no link, vem investir tecnologia e tá preparado para tudo que é situação, assim como eu e como nosso querido Bruce Wayne. Ok, ainda falando sobre o arco do Absolute Pain, cara, a gente tem muito o que falar, primeiro sobre essa versão do personagem, né? Você sabe que ele tem essa cabecinha e esse corpo gigantesco. Vocês lembram que, eu acho que foi o Chuck Dixon que chamou o Bane de Abomination, né? Quando saiu essa primeira imagem, né, do que seria o design desse vilão. E, inclusive, o Scott Snyder e o Dragota, eles batizaram esse primeiro arco justamente de Abomination. Eu já falei aqui no canal que, cara, é um design diferente, é um design mais exagerado, tem uma pegada mangá, com certeza, nessa versão do Bane. Então, o Chuck Dixon ele tem que arranjar algo para fazer. Pô, chatão, o cara tá lá criticando os colegas de indústria. Gente, é um universo alternativo, tem que brincar, tem que fazer exagero mesmo. Tá, mas saindo dessa polêmica, eu não vou soltar nenhum spoiler aqui, como eu falei, mas essa primeira edição, gente, não sobra pedra sobre pedra. A gente tem um primeiro vislumbre sobre o Bane, ele tá atuando na política internacional, quando ele é convocado para ir para Gotham. E tá, isso também não vai estragar nada, mas o grande objetivo dele é colocar outro soldado no seu lugar. São 6 partes ao todo que compõem essa parte envolvendo o Bane. E, gente, é fenomenal. No sentido de que, primeiro, a gente passa a entender que o Absolute Batman é uma grande construção do Scott Snyder. Tudo que ele estava fazendo desde o início do quadrinho é uma grande preparação por que vai ser o arco do Bane. É sensacional, assim, eu estou repetindo várias vezes sensacional porque é realmente muito bom, muito impactante. O primeiro arco, de certa forma, ele é uma preparação. O segundo do Senhor Frio, ele é essencial para tu sentir, para tu ter o feeling do que vai acontecer durante o arco do Bane. Lembra que eu falei que ia ter spoiler num certo momento? Gente, eu vou marcar aqui na descrição do vídeo bonitinho quando é que começa o spoiler, como é que termina. Tem um momento que o Bane prende o Bruce para justamente fazer essa transformação envolvendo o veneno do Bane. Cara, o Bruce consegue fugir da prisão, não vou dar muito detalhe, construindo uma... Cara, ele usa os dentes da própria boca para fazer uma luva, porque ele não tem nada, né? Ele tá dentro de uma cela, então ele tem que usar os artifícios que ele puder para conseguir fugir. Cara, essa é a cena mais massa véia de 2025. Cara, o Batman com uma luva com os próprios dentes, socando os caras pra conseguir fugir da prisão. Aí tu vai dizer, Vini, mas que exagero, que coisa tonta. Cara, não. No contexto do Absolute Batman, onde tu tem o Bane, que é do tamanho de um, sei lá, o cara gigantesco, é legal. Essas besteiras que o Scott Snyder faz, acaba sendo divertido. Tem outras coisas também que eu não vou dar muito detalhe, mas o grande mérito do Snyder aqui nesse arco é conseguir juntar algo, como eu falei, exagerado, explosivo, surpreendente e, ao mesmo tempo, tem coração, tá? Tem todo um arco que vai mexer com, vamos dizer assim, com o íntimo do Bruce Wayne. Gente, é um arco até difícil de ler em algumas partes, ele é muito violento. Eu tô adorando. Ok, a gente chega na última parte, que é a origem do Absolute Joker, quadrinho desenhado pelo Jock, que é um cara que eu amo, é para mim um dos melhores desenhistas da face da Terra. Você sabe que muita gente reclamou do design do Coringa, não, porque nada a ver, né? Por que fazer o Coringa uma criatura? Cara, vocês devem ter visto que o Bane desse mundo é a mesma pegada, sabe? De novo, é legal exagerar num universo alternativo, onde, sabe, parece que as peças se encaixam para ser tudo mais over. Como eu falei, eu não vou estragar a experiência de ninguém. Mas o que eu achei legal nesse Coringa é que ele tem a mesma pegada do tradicional, que é um vilão que tu não sabe exatamente a origem dele, qual que é a origem certa, né, o que é o Coringa, né, de onde ele veio. E como eu falei antes, gente, conforme tu vai avançando na leitura do Absolute Batman, tu percebe que tudo é uma grande construção.
Desde a primeira edição, quando a gente tem um pequeno vislumbre do Coringa, e a gente entende que ele é meio que uma versão do Bruce Wayne do universo clássico, tudo isso está se desenhando aí, passando pelo o arco do Máscara Negra, o arco do Senhor Frio e o do Bane, é uma grande preparação para a grande luta entre Batman e Coringa, e eu mal posso esperar para ler esse negócio. Recado final, se você não está lendo Absolute Batman, pare sua vida e leia, é legal. Claro, lembra que sim, é um universo alternativo, mais exagerado, etc, etc. Mas eu acho que se tu entrar nessa onda, é o que o teu eu adolescente gostaria de ler na época. Para mim isso é o Absolute Batman, mas com uma construção um pouquinho mais refinada, sabe? Tu vê que tem roteiro, tem história. Foi muito bom ter vocês por aqui. Você sabe que esse programa está substituindo o Dois Quadrinhos News, porque tanto eu, né, tirei 2 dias aqui de férias, quanto o Érico, né, o nosso redator, jornalista que trabalha no Dois Quadrinhos News, ele também está de recesso, então a gente resolveu trazer esse vídeo para compensar, tá bom? É isso. Lembra de entrar aqui no link da Insider, Comics and Signatures, clicar no like e é isso. Tchau, tchau.